E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai ver um caso particular de equações lineares de segunda ordem homogênea, que são equações com coeficientes constantes. Para não deixar o método muito pesado, a gente vai dividir o estudo dessas equações em 3 partes. Hoje a gente vai ver a parte 1, que é a parte mais simples, e nos próximos 2 vídeos a gente completa o estudo dessas equações. Então vamos lá, vamos ver uma definição. Então, uma equação linear homogênea de segunda ordem, coeficientes constantes, tudo isso é para dizer que a gente vai tratar de equações que têm esse formato aqui, onde A, B e C são constantes. Só relembrando, nas últimas aulas a gente estudou equações que tinham esse formato aqui. Essa é a cara geral de uma equação linear de segunda ordem. A gente viu várias propriedades e principalmente o que significa ter uma solução geral para equações lineares que são homogêneas. E nos próximos 2 vídeos, a gente vai tratar o caso particular em que essas funções A2, A1 e A0 são funções constantes. Então, beleza, vamos lá. Para nos ajudar aqui a ter alguma ideia do que acontece com equações desse tipo, vamos ver um caso particular que a gente já sabe lidar. Então, vamos olhar para o caso em que aquela constante A é 0, B é 1 e C é uma constante qualquer. Nesse caso, a gente fica com essa equação aqui, que é uma equação de primeira ordem, linear, e a gente já tem vários métodos para resolver essa equação. Então, a gente pode implementar aqui o método para equações lineares de primeira ordem, pode também usar o método de equações separáveis. Então, tem mais de um jeito de resolver essa equação. Assim, implementando qualquer um desses métodos, a gente conclui que qualquer solução y tem que ter esse formato aqui, então essa é a solução geral para essa equação de primeira ordem. Notem que o que isso está dizendo é que todas as soluções podem ser geradas por essa função e. Ou seja, a partir dessa exponencial, você obtém todas as soluções para essa equação de primeira ordem. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar essa informação que a gente tem para esse caso particular para procurar soluções para o caso da equação de segunda ordem. Então, o que a gente vai fazer é a gente vai procurar por soluções da equação de segunda ordem que tenham esse formato. Porque a gente sabe que, pelo menos em algum caso particular, esse tipo de função é a solução para a equação diferencial. Então tá. Para isso, se y é igual a e na lambda x, então derivando, a gente obtém que a derivada de y é dada por essa função. Derivando de novo, a gente obtém essa outra expressão aqui. E então, substituindo na equação, eu vou obter essa relação aqui. Notem que todos os termos contêm uma exponencial e na lambda x. Então, eu vou colocar esse termo em evidência. Vou reescrever o lado esquerdo assim. E, como uma exponencial nunca é zero, e aqui eu estou com um produto que tem que ser igual a zero, isso implica que aquele parênteses ali tem que ser igual a zero. Então, o que a gente fez aqui? Todas essas continhas estão dizendo o seguinte. Essa função aqui, e na lambda x, ela é a solução da equação diferencial de ordem 2, ali em cima, se e somente se isso daqui for verdade. Ou seja, a função e na lambda x ela é a solução para a equação diferencial se e somente se o lambda satisfizer essa última identidade aqui. Então, já que essa última expressão caracteriza os valores de lambda que dão origem a alguma solução da equação diferencial, a gente vai chamar essa expressão aqui de equação característica. Então, notem que essa equação ela só depende da equação diferencial. E mais, os coeficientes que aparecem aqui na equação característica são exatamente os coeficientes que aparecem na equação diferencial. Então, resumindo, o que aquelas contas anteriores dizem é que essa função aqui é a solução da equação diferencial se e somente se lambda satisfizer essa equação de grau 2, que é o que a gente está chamando de equação característica. Agora, notem que a gente sabe resolver essa equação característica, Isso aqui é uma equação polinomial de grau 2, então a gente pode encontrar os valores de lambda que satisfazem essa identidade aplicando a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Além disso, da própria fórmula de Bhaskara, ou então analisando o gráfico de polinômios de grau 2, a gente sabe que só tem 3 coisas que podem acontecer com as raízes dessa equação. A primeira delas é que
podem existir dois valores distintos reais que satisfazem essa equação polinomial. O segundo caso é que pode existir um único valor real que satisfaz essa equação polinomial. E o caso 3 é quando não existe nenhum valor real que satisfaz essa equação polinomial. Mas nesse caso, a gente sabe que existem valores complexos que satisfazem essa equação polinomial. Além disso, como A, B e C são reais, a gente sabe que essas raízes complexas elas aparecem em pares conjugados, ou seja, sempre que um valor complexo for raiz de uma equação polinomial de grau 2, o conjugado também vai ser. Isso desde que A, B e C sejam reais, que é o caso aqui. Então o que a gente vai fazer hoje é ver como que ficam as soluções nesse primeiro caso aqui, que é o caso em que a equação característica tem duas raízes reais distintas. Então vamos lá, vamos começar aqui com um exemplo. Aqui a gente tem uma equação linear, ordem 2, os coeficientes aqui são todos constantes, né? Aqui a gente tem 1, menos 5, 6. Então, seguindo o que a gente viu agora, a gente vai procurar por soluções que tenham esse formato e na lambda x. Para isso, a gente vai substituir esse formato ali na equação diferencial e a gente obtém o seguinte. Tem essa relação aqui para lambda. Colocando esse e na lambda que tem todos os termos em evidência, a gente obtém essa identidade aqui. E, como exponencial nunca é zero, aquele parênteses tem que ser zero. Então, essa é a equação característica da equação diferencial. E, aplicando Bhaskara, a gente vê que os dois valores de lambda que satisfazem essa identidade são 2 e 3. Então, aqui a gente está com dois valores distintos para a equação característica, que é o caso que a gente está chamando de caso 1. O que isso aqui está dizendo é que essa função e na lambda x, ela resolve a equação diferencial se e somente se lambda for 2 ou lambda for 3. Isso quer dizer que essas duas funções, e na 2x e na 3x, são soluções da equação diferencial. Lembrando do que a gente viu para equações homogêneas, a gente sabe que uma vez que a gente obtém duas soluções linearmente independentes, essas soluções dão origem a todas as outras. Isso quer dizer que a solução geral ela é uma combinação linear dessas duas soluções que a gente encontrou. Então, aqui nesse caso, a solução geral vai ter essa cara aqui. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não provou aqui, é que essas duas soluções elas têm que ser linearmente independentes. O que a gente viu alguns vídeos atrás é a mesma coisa que dizer que o Wronskiano dessas duas funções é diferente de zero. Então, vamos fazer o caso geral para mostrar que essas duas soluções que a gente obtém por esse método são soluções linearmente independentes. Então, deixa eu apagar aqui essa resolução. Aqui eu estou com uma equação linear homogênea, segunda ordem, coeficientes constantes geral. A equação característica respectiva é dada por essa expressão aqui. E, nesse caso 1, que eu estou tratando agora, eu tenho duas soluções reais distintas para essa equação característica. O que dá origem, então, a essas duas funções exponenciais que são soluções da equação diferencial. O que eu quero provar aqui é que essas duas soluções, então, são suficientes para gerar a solução geral. Então, para isso, eu vou calcular o Wronskiano dessas duas funções. Lembrando, o Wronskiano é dado por esse determinante envolvendo as funções e as derivadas. Colocando as funções e as respectivas derivadas aqui dentro desse determinante, eu obtenho que o Wronskiano é dado por essa expressão. A gente pode colocar essas exponenciais em evidência e a gente obtém que o Wronskiano é dado por essa função aqui. Como eu estou no caso em que lambda1 é diferente de lambda2, então isso aqui entre parênteses é diferente de zero e aqui eu tenho esse produto de exponenciais que a gente sabe nunca é zero. Portanto, o Wronskiano é diferente de zero. E assim, nesse caso 1, o caso em que a equação característica tem duas raízes distintas, reais, a solução geral da equação diferencial é dada por essa expressão aqui. Aqui a gente provou que, nesse caso, a solução geral tem essa cara. Então, agora, sempre que a gente for resolver equações, segunda ordem, lineares, homogêneas, coeficientes constantes, se a gente vê que a equação característica tem duas raízes distintas, a gente pode pular toda essa resolução e escrever direto essa expressão para a solução geral. Ou seja, então naquele exemplo 1, aquela expressão que a gente escreveu no final, de fato, é a solução geral. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu quero resolver esse problema de valor inicial,
envolvendo uma equação linear homogênea, ordem 2, coeficientes constantes. E aqui na segunda linha eu estou com as duas condições iniciais que são suficientes para determinar uma única solução para esse problema. Então vamos lá, a gente começa então procurando por soluções que têm esse formato. Então eu vou substituir esse formato na equação diferencial. Calculando as derivadas, eu obtenho que isso daqui tem que ser verdade para esse valor lambda. Colocando exponencial em evidência, eu obtenho essa identidade aqui. E, portanto, o único jeito disso aqui ser verdade é se tudo que está entre parênteses for igual a zero. E, portanto, os únicos valores de lambda que satisfazem essa identidade são menos 1/2 e menos 3. Como esses valores para lambda são reais e distintos, eu continuo aqui no caso 1, que a gente vem tratando. Portanto, essas duas funções aqui, e na menos 1/2x e na menos 3x, são soluções para a equação diferencial. Como a gente viu antes, a gente sabe que o Wronskiano dessas duas funções é diferente de zero e, portanto, a solução geral é dada por essa combinação linear dessas duas funções. Vamos apagar essa primeira parte da resolução, deixar só a solução geral para encontrar a solução particular que resolve o problema de valor inicial. Como uma das condições iniciais envolve a derivada da função y, então eu vou derivar essa expressão que eu obtive aqui na solução geral. E agora, das condições iniciais, eu vejo que, como a função em zero tem que ser zero, eu troco x por zero aqui nessa expressão da solução geral e obtenho que a mais b tem que ser zero. E, como a derivada em zero tem que ser 1, trocando x por zero aqui nessa expressão da derivada, eu obtenho essa outra relação. Ou seja, essas constantes a e b, elas precisam satisfazer esse sistema aqui. Esse é um sistema linear, algébrico, que a gente está acostumado lá desde o ensino médio, desde o curso de álgebra linear. E implementando aqui qualquer método que você goste, por exemplo, pode isolar a nessa primeira equação e depois substituir na segunda e encontrar o valor de b, depois voltar a encontrar o valor de a, ou algum dos métodos que a gente vê no curso de álgebra linear, a gente conclui que a e b precisam ter esses valores, ou seja, a tem que ser 2/5 e b tem que ser menos 2/5. Portanto, a solução do meu problema de valor inicial é dado por essa função aqui, com a e b com esses valores. Ou seja, a solução do problema de valor inicial é dado por essa função aqui. E acabou. No próximo vídeo a gente vai ver o que acontece com o caso 2, que é o caso em que a equação característica possui só uma raiz real. Então até lá, abraço, tchau!